Este caso ocorreu nos Estados Unidos em 1980. Um caçador, junto com seu filho e filha, encontrou um corpo em Bossier Parish, Louisiana, logo ao lado de uma estrada rural de extração de madeira. A família encontrou o corpo ao pisar diretamente nele. Foi como ficar preso na lama, mas muito pior. Assim que perceberam o que era, eles se afastaram rapidamente e chamaram pelo pai. A vítima, não identificada, foi brutalmente assassinada. E os investigadores acharam a possível arma do crime cravada perto dos restos mortais. A cena do crime não revelou bolsa, documentos ou pistas sobre seu nome. Sem informações, as autoridades identificaram a adolescente assassinada apenas como Jane Doe. Quando foi encontrada, estimava-se que a vítima era uma mulher branca ou indígena, entre 15 e 21 anos. Ela tinha cerca de 1,65 metros de altura e pesava entre 57 e 64 quilos. Seu cabelo foi descrito como liso, loiro e na altura dos ombros, mas, devido ao avançado estado de decomposição, os peritos não conseguiram determinar a cor dos olhos. Suas unhas estavam pintadas, sugerindo que ela cuidava da própria aparência. Os investigadores notaram um detalhe dentário incomum. A garota havia usado o aparelho ortodôntico no passado, mas os braquetes de metal foram removidos de forma não profissional antes de sua morte. Na verdade, foi confirmado posteriormente que ela mesma arrancou seu próprio aparelho em algum momento. Isso tornou a identificação incrivelmente difícil. Quando foi encontrada, a vítima estava completamente vestida. Ela vestia jeans azul, cinto de couro com fivela de níquel búfalo e suéter branco de manga longa com listras rosas, amarelas e azuis, por baixo de uma jaqueta bege com capuz. Dentro dessas peças de roupa, havia vários nomes: Miguel, Davi, Richa. Isso seria típico de uma criança ou jovem que foi institucionalizado ou vivia em espaços compartilhados. Isso indicava que a vítima era vulnerável desde o início. As autoridades trataram o caso como homicídio. Os restos mortais indicavam que ela foi morta semanas antes de ser encontrada, em 18 de janeiro de 1981, provavelmente em dezembro de 1980. Mas como ela morreu? Os investigadores observaram que ela estava deitada de bruços quando foi encontrada. O corpo dela foi levado para uma autópsia e o exame do legista forneceu um quadro claro do que havia acontecido com ela. Eles identificaram ferimentos penetrantes nas costas e no peito dela, indicando que ela foi esfaqueada pelo menos 8 vezes. Os braços dela estavam muito decompostos para determinar se havia ferimentos de defesa. Não se sabia se ela foi morta no local onde foi encontrada ou se foi morta em outro lugar e depois descartada. Eles só sabiam que ela foi brutalmente esfaqueada até morrer. No local, detetives recolheram a faca como evidência. Eles tinham esperança de que ela pudesse conter algumas pistas, como impressões digitais, vestígios de sangue ou uma marca do fabricante, que pudesse ser rastreada. A polícia trabalhou dia e noite em 1981 para achar pistas do assassinato da jovem. Eles trataram o caso como prioridade máxima, devido à brutalidade do crime e à aparente juventude da vítima. Mas restavam muitas perguntas. Quem era essa garota? Por que estava na zona rural da Louisiana? E quem poderia querer machucá-la? Tentaram coletar impressões digitais, mas a pele dela estava muito decomposta. Também foram registradas impressões dos dentes dela, junto com amostras de seu cabelo. Em 1981, não havia análise de DNA, mas eles guardaram amostras para testes futuros. Os investigadores pediram ajuda ao público, mas ninguém tinha visto nada em comum naquela área, e o local era tão remoto que havia poucas testemunhas. Ninguém relatou ter visto uma luta, ninguém ouviu gritos e não havia veículos suspeitos na estrada. No horário estimado do assassinato, também foram verificados bancos de dados de adolescentes fugitivos, mas nada foi encontrado. Mas então surgiu uma pista surpreendente. Em 1983, um notório serial killer foi preso no Texas. Henry Lee
Lucas Henry ficou infame por confessar centenas de assassinatos ao redor do mundo. Então, isso parecia promissor. Porém, várias de suas confissões foram vistas como incorretas por um tempo. As autoridades consideraram Henry um possível suspeito, e então Henry confessou ter matado essa garota. Ele relatou à polícia como a esfaqueou até a morte. Porém, ao checarem suas alegações, os detetives provaram que Henry estava na Flórida quando a garota morreu. Aconteceu que ele só queria aumentar sua contagem de vítimas. Com isso, tudo voltou à estaca zero e o caso esfriou. No fim dos anos 1980, artistas forenses reconstruíram o rosto da vítima em argila. O busto tridimensional foi fotografado e distribuído para a mídia, na esperança de que alguém pudesse reconhecer seu rosto. Mas mesmo assim, nenhuma identificação foi feita. Décadas se passaram e ninguém veio procurar por essa garota. No ano 2000, com o avanço da tecnologia, foi possível criar uma imagem composta atualizada, dando uma impressão mais realista da vítima. E novamente, ninguém se apresentou e as coisas só pioraram. Em 2005, um incêndio no depósito da polícia destruiu a maioria das evidências físicas da cena do crime de 1981. Mesmo encontrando o responsável, resolver o caso seria quase impossível. Em 2014, o caso de Bossier-Doe, com mais de 30 anos, ainda não tinha sido esquecido. E logo as coisas começaram a se encaixar. Uma mulher chamada Jeanne Phelps, há muito tempo, suspeitava que algo terrível havia acontecido com sua irmã mais velha. Em 1980, Jeanne disse que sua irmã parou de escrever e ligar, o que era suspeito. A irmã mais velha em questão era Carol Ann Cole. Jeanne fez um boletim de desaparecimento de Carol nos anos 80. Ao longo dos anos, Jeanne e Patty, amiga próxima da família, se recusaram a deixar a busca enfraquecer. As mulheres recorreram à internet nos anos 2000, postando dezenas de mensagens em fóruns de pessoas desaparecidas e até colocando anúncios no Craigslist. Implorando por notícias de Carol, uma postagem frequente tinha o título "Ajude a trazer Carol Ann para casa". Patty estima que enviou quase uma centena dessas mensagens na esperança de que alguém, em algum lugar, reconhecesse o nome ou o rosto da amiga, mas isso nunca aconteceu. Do lado da investigação, o departamento do xerife de Bossier decidiu tentar uma nova tática. Em 2015, a tenente Sharon Mack era detetive de casos arquivados, e ela foi inspirada a usar as redes sociais de uma maneira incomum. Em 6 de fevereiro de 2015, o escritório do xerife criou um perfil no Facebook para a vítima ainda não identificada, dando essencialmente a Bossier-Doe sua própria página na rede social. Usaram a imagem de reconstrução de Jane Doe como foto de perfil e divulgaram todos os detalhes do caso, como se Bossier-Doe fosse uma pessoa pedindo ajuda para encontrar sua própria identidade. Essa abordagem inovadora rapidamente ganhou força. Em poucos dias, centenas adicionaram o perfil de Bossier-Doe e compartilharam postagens, espalhando a notícia por vários estados. Em fevereiro de 2015, Linda Erickson, operadora do 911 na Louisiana, estava de licença médica. Ela estava apenas deitada no sofá, rolando o Facebook quando viu a página. A imagem do rosto de Jane Doe chamou a atenção. Havia algo estranhamente familiar nele. Linda lembrou que, apenas algumas horas antes, ela estava navegando no Craigslist e tinha visto uma postagem de Patty, em Michigan, procurando por Carol Ann. A postagem incluía uma fotografia de Carol Ann Cole, de 1980. Linda retornou ao anúncio no Craigslist e comparou com a foto do perfil da DOE. Linda então analisou as linhas do tempo entre Carol Ann Cole e o perfil DOE, e elas batiam. Linda ligou para o escritório do xerife para repassar a dica. Em uma semana, Patty, amiga da família que colocou o anúncio no Craigslist, recebeu um e-mail de detetives interessados no caso de Carol Ann. As coisas avançaram rapidamente depois disso. Os investigadores encontraram a mãe de Carol Ann, Sue Cole, que morava no Texas,
e seu pai e irmã em Michigan. Os detetives disseram que tinham uma vítima de homicídio não identificada de 1981, que poderia ser o parente desaparecido deles. A família forneceu amostras de DNA para que uma comparação definitiva pudesse ser feita, e o resultado foi compatível. O mistério do nome da jovem finalmente foi resolvido, mas a família teve que encarar o fato de que seu ente querido havia sido brutalmente assassinado. Ao falar com os repórteres, Ginny disse: há um certo alívio, há uma resolução, mas ainda restam tantas perguntas. Por que, quem, como? Sue, mãe de Carol, compartilhou o sentimento parecido de sua casa no Texas. Ela disse: no fundo do meu coração, eu sempre soube que ela provavelmente estava morta. Fico feliz que conseguimos um desfecho. Com a identidade da vítima confirmada, o foco do caso mudou. Não era mais uma investigação de uma desconhecida. Tornou-se uma caçada pelo assassino de Carol Ann Cole. Mesmo antes da identidade de Carol Ann Cole ser confirmada, um nome já estava no topo da lista de suspeitos. Esse era John Alvin Chesson Jr. E ele não era uma pessoa nova no caso. Na verdade, eu mencionei ele logo no começo do vídeo. O homem que achou o corpo dela com os filhos em 1981, na época, ele não era publicamente suspeito de qualquer irregularidade. Anos depois, a filha de John fez alegações graves que colocaram as ações do pai sob uma luz negativa. Frances, filha de John, tinha 13 anos em 1980 e estava entre as crianças com ele. Quando o corpo foi descoberto no início de 2015, após saber que a garota não identificada era, na verdade, Carol Ann Cole, Frances entrou em contato com as autoridades para dizer que acreditava que seu próprio pai havia matado Carol. O relato de Frances trouxe detalhes cruciais do contexto. Ela disse que no fim de 1980, seu pai deu carona para uma adolescente que era Carol Ann Cole, e ele ainda a levou para a casa deles. Carol ficou com a família por cerca de uma semana, então, um dia, Carol desapareceu de repente. Frances se lembrou de chegar da escola e descobrir que Carol não estava mais lá. O pai dela não deu nenhuma explicação, e a família nunca mais a viu ou teve notícias dela. O pai dela, João, era volátil e abusivo, então Frances não se atreveu a pressioná-lo sobre o ocorrido com Carol. Pouco tempo depois, numa manhã de dezembro, João fez algo incomum. Ele convidou sua filha e seu filho para irem caçar com ele. Essa foi a primeira vez que ele os levou para caçar. Ele os levou de carro até uma estrada de extração remota e instruiu as crianças a seguirem por um caminho específico à sua frente. Frances disse aos investigadores que achou o comportamento dele extremamente suspeito. Ela até temeu, naquele momento, que seu pai pudesse estar planejando machucá-la, dado seu temperamento violento. Quando as duas crianças entraram no matagal, descobriram os restos decompostos dos pés de Carol. João gritou que precisavam buscar ajuda rapidamente. Interpretando o papel de um descobridor assustado na visão da filha, o pai havia deliberadamente levado elas até o corpo para encontrá-lo e afastar qualquer suspeita de que ele realmente estivesse envolvido. Essencialmente, ela acredita que toda a viagem de caça foi encenada e orquestrada por seu pai para encobrir o crime dele. Quando a identidade de Carol Ann foi revelada em 2015, ela declarou: acredito fortemente que ele se livrou dela. Eu acredito fortemente que meu pai matou Carol Ann. Desde então, ela viu a foto da arma do crime e acredita ser a mesma faca que seu pai encostou em seu pescoço durante um acesso de fúria. Essas acusações tinham um peso sério, porque John Chesson não era um inocente amante da natureza. Ele era, em 2015, um assassino condenado. Cumprindo pena, em 1997, John esfaqueou e matou sua ex-sogra, sendo condenado à prisão perpétua. Esses paralelos não foram ignorados. Os investigadores levaram essa pista muito a sério, com a declaração de Frances, e sabendo que Carol morava com a família. Reentrevistaram John na prisão e falaram com outros que conheciam a família Chesson em 1980, mas havia um obstáculo sério.
Como mencionei anteriormente, a destruição das evidências no incêndio de 2005 significou que não havia mais nenhuma evidência de DNA na faca física para ser testada, e as roupas da Carol também tinham sumido. Qualquer evidência forense, como fibras ou digitais, já havia sido perdida há tempos. O caso contra João, mesmo que montado, dependeria muito de evidências circunstanciais e do testemunho de sua filha. Até o momento, nenhuma acusação de assassinato foi feita contra ele no caso da Carol. João, agora com quase 80 anos, continua preso por ter matado sua sogra. Além de João Chesson, nenhum suspeito foi nomeado publicamente. Os investigadores mantiveram outras linhas de investigação, considerando que outra pessoa poderia ser responsável. Eles analisaram cuidadosamente os movimentos de Carol & Co. em seus últimos meses para identificar qualquer pessoa que possa ter tido contato com ela. Carol havia fugido de uma clínica de reabilitação no Texas em outubro de 1980, quando tinha 17 anos, e de alguma forma chegou ao noroeste da Louisiana em dezembro. Durante esse período, sabe-se que ela estava na região de Shreveport e fez uma ligação para sua avó, dizendo à família que estava cuidando dos filhos de um casal local. Mas também se acredita que ela ficou com várias pessoas. Dicas que chegaram desde 2015 foram investigadas, mas nenhuma delas levou a prisões. Apesar das atualizações recentes, o caso segue sem solução, mas muitos, incluindo Francisco, acreditam que o verdadeiro assassino já está preso. Em junho de 2015, houve um memorial em homenagem a Carol, em Michigan, onde cresceu. Seus restos mortais, que foram cremados, foram sepultados no cemitério Maple Grove, no município de Comstock, no dia 18 de junho. Um pouco mais de 34 anos depois de ter sido encontrada morta na Louisiana, uma lápide também foi criada com a inscrição: "Eu estive perdida, mas agora fui encontrada".